Deus vos abençoe, amados irmãos, em Cristo Jesus. Glória a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos tem concedido. Nós vamos orar, depois nós vamos dar sequência ao nosso estudo na mensagem Deus em Simplicidade. Glória a Deus. Amado e eterno Pai, soberano Deus que está nos céus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ó Pai eterno, nos encontramos ante a Tua santa presença para Te suplicar a Sua misericórdia, a Sua graça, o Seu grande amor para com cada um de nós. Rogo, meu Deus, que o Senhor possa operar como o Senhor tem sido grandíssimo e poderoso em nossas vidas. O Senhor tem operado os grandes milagres no passado e creio que o Senhor no presente opera os milagres que o Senhor operou no passado, porque a sua palavra nos diz que o Senhor é o mesmo ontem e hoje eternamente e continuará operando os poderosos milagres no futuro também da mesma forma. Basta nós crer, receber as suas promessas. Eu creio, Senhor, nas promessas do Deus vivo e o que o Senhor permanecerá sempre, eternamente o mesmo. O Senhor não muda. Por isso, me entrego em Tuas mãos nesta hora, para rogar, Senhor Deus, a meu favor, porque eu mesmo necessito do favor do Senhor. Também, ó Deus, da mesma forma, rogar favor à audiência invisível, através deste canal, deste programa, pela internet. O Senhor possa, pela sua grande e poderosa grandeza e poder, alcançar a todos que estão através da conexão e operar, Senhor, segundo a necessidade de cada um. E através desta singela mensagem, o poder de Deus possa entrar em evidência na vida, nos corações daqueles que creem. Em nome de Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, as nossas incredulidades. Apaga, Senhor, as nossas transgressões. E restaura, Senhor, as nossas vidas a uma posição real e verdadeira estabelecida pelo Senhor. Pelo poder da mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, a mensagem de Elias, que tem poder para converter os corações dos filhos de Deus de volta aos nossos pais apostólicos, da igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, que é o Atos do Espírito Santo de Deus, que foi nos apóstolos, e o mesmo Atos do Espírito Santo possa, em nome de Jesus Cristo, estar operando em nós, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, este nome que é sobre todos os nomes e que tem poder para repelir os demônios, repreender a Satanás
desfazer as obras do diabo pela manifestação do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus poderoso, e que opera, ó Senhor Deus, os milagres, as maravilhas, as curas estão, ó Deus, sobre o seu domínio, porque o Senhor domina todas as coisas. Enche, Senhor, os nossos corações de fé, de amor, de benignidade. Enche, Senhor, nossos corações da sua graça, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Então, meus irmãos, note o que diz o mensageiro na mensagem Deus em simplicidade. Também nos dias de Moisés era de novo um tempo de libertação, quando Deus está a ponto de fazer algo para a libertação de seu povo. Ele manda uma mensagem, a mensagem de Deus. Ele manda esta mensagem a esta gente e é algo tão singelo como o veremos na abertura destes selos. Se Deus nos dê graça, e creio que Deus nos dará graça, nós chegaremos a estas mensagens que já temos em mãos e com toda certeza cremos de coração que foi uma mensagem inspirada por Deus, revelada pelo Espírito Santo ao profeta de Deus, e o profeta de Deus tem nos revelado a nós. E nós estamos com toda certeza enquadrados, envolvidos nestes grandes mistérios de Deus, que na verdade é singelo, mas de uma profundeza extraordinária. E esta mensagem contém a revelação dos 7 trovões, 7 selos, 7 trovões misteriosos, e que para nós tem sido revelado pelo Espírito Santo de Deus, através do profeta de Deus, que foi usado por Deus. E glória a Deus, porque Deus tem sido misericordioso para conosco. E estas mensagens, 7 selos reveladas em nossos corações, nos tem tirado de toda a confusão religiosa, e até mesmo de confusões religiosas daqueles que se diz crer na mensagem, porque há aqueles que estão pervertendo as coisas que o profeta de Deus pregou pelo Espírito Santo. Mas isto não anula a pureza da mensagem, porque a mensagem continua na pureza do Espírito Santo. Se há aqueles líderes, ministros, se pervertendo com as suas ideias próprias e suas interpretações particulares, eles é que terão que responder diante de Deus. Eles que estarão contaminados com esses espíritos de interpretações, e todos aqueles que der ouvido às suas ideias e interpretações particulares. Mas a noiva de Cristo está no original, na revelação de Deus, conforme ela foi entregue através do profeta de Deus. Então, e este é meu propósito em pregar isto, primeiro, pois encontraremos que
A abertura destes selos é algo tão singelo que os elementos educados o passam por alto a uma distância sem medida. É o que tem acontecido. Recordem a simplicidade de Deus e como é que Deus se esconde na simplicidade. Agora observe isto. Podem partir o átomo e todas estas coisas, porém, quando chegam à questão da vida, não pode dizer de onde vem. Deus se esconde numa singela folhinha de capim. Hoje pode mandar um foguete à lua e fazer tantas coisas com radar e etc. Porém, sem dúvida, não pode explicar a vida que existe numa folhinha de capim. Isto é porque não podem ser explicados. Não pode. É tão singelo que passa por alto. Agora recordem, nos dias de Moisés, quando Deus estava pronto para livrar os israelitas segundo sua palavra, e que fez? Escolheu uma família singela. Então, e esta família singela, simples, da qual não temos nenhum registro, unicamente sabemos que eram da família de Levi. Êxodo capítulo 2, versículo 1. Era uma pessoa comum, talvez um oleiro que fabricava ladrilhos para o inimigo. Ele era apenas um simples escravo israelita, porém Deus escolheu a esta família para que dali nascesse o libertador, uma simples família judia. Ele não escolheu a família do rei ou alguma família de muita fama. Não. A maneira de Deus trabalhar é uma maneira especial. E os grandes, educados, intelectuais, passa por alto. Nem ainda escolheu a família de algum sacerdote, mas tomou uma família comum, qualquer. Essa é a simplicidade. É a simplicidade de Deus que faz isso. Louvado seja Deus. Logo notem, no que fez, produziu um menino comum, um simples humano. Ele podia haver ordenado que o sol os libertasse, se houvesse querido fazer aquilo, ou mesmo os libertasse o vento, ou um anjo celestial. Oh, aleluia, Deus pode fazer o que quiser. Deus faz tudo o que lhe apraz, tudo que está na sua vontade. Você diz, porém, irmão, como você sabe? Como você sabe isso? Porque Deus não muda seu programa. Por isso, sabemos que neste dia a coisa tem que ser singela de você, como Ele sempre opera na simplicidade. Louvado seja Deus pela simplicidade de Deus. Porém, Deus ali, no princípio, podia haver ordenado que o sol ou o vento ou algum anjo pregasse o evangelho. Porém, Ele ordenou ao homem para este propósito. Então, meus irmãos, esta foi a vontade perfeita de Deus. Ele escolheu ao homem para pregar o evangelho. Deus poderia, se ele quisesse, escolher a lua, o sol, o vento,
ou até mesmo um anjo celestial para pregar o evangelho. Mas ele escolheu o homem. Homens foram ordenados, separados, predestinados por Deus para este propósito. E nós estamos satisfeitos. Eu creio que a noiva de Cristo está satisfeita com esse propósito de Deus, de escolher homens selecionados por Ele mesmo, para cumprir os propósitos eternos de Deus. E Ele, Deus, nunca muda. Ele nunca ordenou as denominações, nem tampouco grupos de homens, porém ordenou que o homem pregasse o Evangelho. Não ordenou máquinas, nem sistemas mecânicos, nem seres angelicais, mas ordenou ao homem, e quando trouxe a libertação para seu povo, mandou um simples ser humano nascido de uma família simples, que era escrava, lá no Egito. Que Deus temos nós, desenrolando-se em simplicidade. A simplicidade de Deus, ela é tão tremenda que a maioria dos homens intelectuais, educados, a celebridade, as pessoas de alta classe, pessoas consideradas importantes, passa milhas de distância e não pode ver, não compreende. Por quê? Porque lhe falta a humildade de Deus em seus corações. Veja que não se trata de simplesmente uma humildade humana. Isso não funciona. Não se trata assim de uma humildade farisaica. Isto não funcionou nos dias que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui no seu ministério, humanamente falando, na sua primeira vinda, porque aqueles fariseus, eles eram homens humildes, mas era as suas próprias humildades, não era a humildade de Deus. Até ao ponto que o profeta de Deus, na mensagem do tempo da colheita, ele diz que os fariseus, eles eram 2 vezes mais humildes do que Jesus. Mas eram as suas próprias humildades, humanamente falando, fabricada, manufaturada, formal. Então isto não funcionou. Porque Deus quer a sua humildade e simplicidade dele em nós. Então, agora note que ele permitiu que fosse educado com a sabedoria mundana, para que assim pudesse falhar e mostrar que não é por sabedoria humana que seremos libertados, mas pela fé. Deus permitiu que obtivesse uma educação tão elevada ao ponto que ele podia ensinar sabedoria aos egípcios. Moisés, ele era muito inteligente. Deus estava com aquela família singela que talvez nem podia assinar seu nome. E agora Moisés foi metido nas escolas mais avançadas do seu dia e obteve uma educação tão completa até que podia ensinar a sabedoria aos mestres. Então, Deus teve que trabalhar com ele lá no deserto por 40 anos para tirar dele tudo aquilo que ele tinha aprendido nas escolas lá dos egípcios. Então, podia ensinar até aos gentios. Deus permitiu que chegasse a esta condição
para assim poder manifestar-se em humildade, para mostrar que a sabedoria humana não significa nada. E Moisés falhou miseravelmente com a sua sabedoria humana, em seu gênio. Deus o permitiu para cumprir seu propósito. O propósito de Deus foi cumprido, para que falhasse, e em verdade falhou e até caiu. Moisés, o profeta de Deus. Porque ele, quando ele quis ir ao povo de Israel, tentá-lo reconciliar com Deus, ele falhou, porque ele foi de maneira errada, ele foi da sua maneira humana e acabou falhando miseravelmente, matando um egípcio. Por quê? Porque ele estava, na verdade, na carne. Mas quando Deus trabalhou com ele lá no deserto por 40 anos, e quando aquela coluna de fogo, o Senhor Jesus Cristo, naquela forma de coluna de fogo, o encontrou ali na sarça ardente. 5 minutos que ele esteve diante de Deus, na presença de Deus, ele, Moisés, nunca mais foi o mesmo. Ele foi transformado, porque Deus o transformou. E ali ele recebeu a comissão de Deus para ir libertar o povo de Israel. E ele agora não estava mais na sua própria maneira, mas ele estava agora na maneira correta e perfeita de Deus. Porque Deus tem que tirar de nós, irmão, as nossas maneiras, as nossas ideias próprias, o nosso ego, o nosso eu. Então Deus, ele tem a sua maneira perfeita de fazer isto. E quando Deus faz, então tudo corre perfeitamente. E quando nós estamos, meus irmãos, na perfeita vontade de Deus, um propósito de Deus, correto? Então não tem como falhar, porque não é mais nós fazendo a obra de si mesmo, é Deus através de nós fazendo a obra de Deus. Porque quando estamos na vontade perfeita de Deus. Agora, quando nós fazemos as obras de Deus, ou queremos fazer a obra de Deus fora da vontade de Deus, o resultado é fracasso. Mas quando Deus está naquilo, e quando nós estamos na vontade perfeita de Deus, então nós não falhamos, porque é Deus em nós, por nós, sobre nós. E o sucesso é verdadeiro. E Moisés, o profeta de Deus, foi bem sucedido, teve sucesso no seu ministério, ainda que humanamente falando ele falhou. Mas ele, estando na vontade perfeita de Deus, ele cumpriu o seu ministério fielmente. E glória a Deus, da mesma forma hoje, o ministério do profeta de Deus foi cumprido e nós estamos com a mensagem, dando sequência a este ministério do profeta de Deus. Deus, ele tem estabelecido, ele tem ordenado homens o ministério quíntuplo para dar sequência ao ministério do profeta de Deus. Glória a Deus. Você quer creia ou não creia,
Deus cumprirá a sua vontade perfeita. Como diz lá a palavra do Senhor, diz assim, eles quer ouçam o que deixa de ouvir, porque são casa rebelde. Mas hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Mas nós já está sabendo, nós sabemos e temos recebidos, temos cridos e estamos na sequência deste ministério de Elias. Deus nos colocou, irmão, nesta mesma função, neste mesmo propósito. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é profeta, por excelência. Glória a Deus. E o Espírito Santo de Deus, sendo o profeta de Deus, por excelência, ele é mestre, por excelência. Então ele, o Espírito Santo, este ser sobrenatural, estando sobre a noiva de Cristo, este ministério de Elias está em plena evidência em nossas vidas e nós estamos dando sequência, porque o Espírito Santo de Deus tem nos comissionado para levar este ministério. Ministério estabelecido por Deus. Agora, Efésios capítulo 4, versículo 11, são ofícios neotestamentários. Você sabe o que significa? Ofícios do Novo Testamento. O diabo, através de líderes, está querendo excluir este ministério. Mas não terá nenhum êxodo. Porque se o diabo levanta homens para anular o ministério quíntuplo, Deus levanta homens para sustentar este ministério. Se o diabo quer trabalhar, está trabalhando para desviar a atenção do povo, Deus também levanta homens para sustentar e pregar e ensinar que o ministério quíntuplo é necessário para que a noiva de Cristo esteja pronta e preparada para o arrebatamento. Porque é através do ministério quíntuplo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que a mensagem de Elias está sendo pregada. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus permite ou permitiu que chegasse a esta condição. Agora, tudo isto foi para mostrar que não é por poder humana, nem por força, nem pela sabedoria do Egito. Não. Não é pela sabedoria do homem, e nem, tampouco, pelo seminário. Não. Tudo isto foi para mostrar que não é por poder humano, nem por força humana, nem pela sabedoria do Egito, nem pela sabedoria de nossas escolas, nem pelo poder dos seminários, nem pelo número de organizações, nem pelo poder do ensino sábio, mas por meu espírito, diz Deus. A sabedoria de Moisés se foi por completo quando se encontrou com Deus na sarça que ardia e tirou os sapatos e se humilhou e se esqueceu de sua sabedoria que ele aprendera lá no Egito.
Deus estava preparando a libertação. Tinha que treiná-lo em sabedoria humana para poder permitir que caísse e ensinar-lhe que não podemos apoiar no braço de nossa própria sabedoria, nem mesmo na sabedoria de qualquer outro. Não. O deixou cair para mostrar sua mão, o poder ver. Vê você? O propósito de Deus em fazer isto era para poder manifestar-se em humildade. Permitiu que Deus chegasse ao... Permitiu que Moisés, o profeta, chegasse ao posto mais elevado antes de chegar a ser o próximo faraó. Era um poderoso general no exército. Segundo a história, diz o profeta, Moisés mesmo conquistou os países vizinhos. Logo, quando se converteu à obra de Deus, com todo o seu talento, Deus o deixou cair de cabeça para então colocá-lo ali no deserto e tirar-lhe tudo aquilo e golpes e logo aparecer ante Moisés em humildade e enviá-lo com um pau na mão para libertar o povo. Moisés não pôde fazer isto com seu treinamento militar. E ninguém pode fazer nada se estiver nas suas próprias habilidades. Fazer a obra de Deus com as suas próprias habilidades humanas é fracasso na certa. É decepção na certa. Mas quando nós estamos nas mãos de Deus e confiando unicamente na presença de Deus e no poder de Deus, então, com toda certeza, seremos abençoados, seremos bem-sucedidos, porque estamos na vontade perfeita de Deus. Mas tudo isto é necessário que nós nos rendemos a Ele, estejamos na sua perfeita vontade. Então, meus irmãos, Deus o deixou cair de cabeça para então colocá-lo ali no deserto e tirar-lhe tudo aquilo, a golpes, e logo se aparecer ante Moisés em humildade e enviá-lo com a pequena vara torta na mão para libertar o povo. Moisés não pôde fazer isso com seus treinamentos que ele recebeu lá no Egito, seu treinamento militar, nem com sua educação científica, nem por força militar, porém Deus lhe deu um pau torto do deserto, e com isto foi e libertou ao povo. Deus, em humildade, na simplicidade, Deus estava no pau torto e em Moisés, porquanto Moisés tinha aquela vara torta na mão, ou tinha Deus, porque Deus estava em Moisés. Diz a palavra de Deus, nem por força, não é por sabedoria humana, não é por capacidade humana, não é pela violência humana, nem por violências próprias, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, verso 6. Glória a Deus. Porém, Moisés, com fé singela, tinha um entendimento pelos entendimentos de sua mãe que ele haveria de ser o libertador, e ele se treinou na força militar para esta obra, porém isto falhou. Ele tinha o entendimento, tinha a educação, porém essas coisas não lhe serviram, nada lhe servirá
Teve, pois, que esquecer-se tudo isto e vir à conclusão singela de tomar a Deus por sua palavra, logo libertou as pessoas. Deus liberta por fé em sua palavra. Sempre tem sido assim. Louvado seja Deus. Que Deus vos abençoe, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus nos dê mais e mais de sua graça e simplicidade em nome de Jesus Cristo. Amém.